deve pautar a sua vida com fé. Porque a fé, ela é o firme fundamento e é pela fé ou através da fé que nos aproximamos de Deus. Então, a fé é aquilo que me liga completamente a Deus. Então, imagine que você tem uma batedeira, uma cafeteira e você precisa usar. Então, você vai ter que ligar na tomada para, através da energia, fazer o café e usar. Então, todo cristão, para se conectar com Deus, tem que ser através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível estar conectado a Deus. E aí Tiago vai dizer que esta fé, que é verdadeira, genuína, que nos conecta a Deus, ela é uma fé que também nos ajuda a vencer as provações. Então, é esta fé, ou eu faço uso desta fé quando vem a prova, quando vem o dia difícil, o dia mau, quando vem a adversidade, quando vem aquele dia de aflição. Se eu tenho fé, eu vou responder a esse dia de forma positiva, de forma boa, de forma que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da minha vida, apesar do dia mau, da dificuldade, da aflição que eu ou você, que nós estivermos enfrentando. Então, o medidor aqui de como eu vou me comportar diante das adversidades da vida, ou diante das provações da vida, como o Tiago diz, é a minha fé. Se a minha fé é pouquinha, se ela é mais ou menos, ou se eu estou cheio de fé, cheio de Deus. A forma como eu me comporto, como eu enfrento as adversidades e as provações da vida, elas vão demonstrar para o outro que está vendo a minha situação, se eu realmente sou um crente fiel, leviano, ou se eu apenas estou seguindo de longe. E aí, Tiago vai dizer que esta fé faz toda a diferença. É diferente daquele que olha no espelho e esquece como era, porque ele não é praticante. E aí ele vai dizer que o praticante da palavra é aquele que se alimenta dela e vive em função dela, da palavra de Deus. Então imagine que se eu tenho fé, se eu me alimento da palavra de Deus, se eu estou conectado, ligado, em comunhão com Deus o tempo todo, a prova, a dificuldade e a adversidade não é o problema, e sim um medidor de como eu estou reagindo, de como eu estou diante de Deus. Eu estou bem? Então as provas fazem parte. Eu sou uma pessoa que tem uma vida ativa diante de Deus, então as provas, elas fazem parte da minha vida. Agora, se eu não sou nada, a prova me causa medo, pânico, pavor, porque toda vez que eu me deparo diante de uma provação, ao invés de eu reagir com fé, louvando a Deus, adorando a Deus e sabendo que esta prova veio para me edificar, para me promover e para que o mundo veja Cristo em mim, eu vou correr na direção contrária e achar que Deus não é bom, que Deus não é esta pessoa que eu digo que ela é, porque simplesmente me mandou provas. E aí Tiago vai dizer, não, querido, a prova vem exatamente para testar a sua fé e para mostrar que você é um verdadeiro cristão, um genuíno cristão que serve a Deus de fato. E que você não é alguém que ouve falar, não é alguém que está distante de Deus, mas é alguém que está tão próximo que consegue fazer uma leitura positiva da prova e em meio à prova glorificar a Deus sem sucumbir, sem naufragar e sem apostatar na sua fé. Então, cada vez que a prova vem, é como o ouro. O ouro, para ser provado, tem que passar pelo fogo. E quanto mais ele passa pelo fogo, mais ele reluz e mais alguém diz, esse aqui é ouro de primeira. Então, quanto mais a minha fé é provada, isso só demonstra que eu realmente tenho fé. Esta fé é sólida, esta fé, ela não acaba. E aí,
a Bíblia vai nos mostrar alguns exemplos quando Deus diz, se você passar no fogo eu estou com você, na água eu estou com você, em qualquer momento eu estou com você. E aí, aqui o que Deus está falando é, se você realmente tiver fé, nenhum momento da vida vai lhe causar transtorno, medo, pânico, porque você está revestido de fé. E pela fé, Hebreus vai dizer que a gente vê o que os outros não conseguem ver. Pela fé, a gente consegue chamar à existência aquilo que as pessoas no primeiro momento não estão vendo. E aí Tiago vai dizer que a fé em Deus, ela é capaz de realizar milagre, ela é capaz de realizar bênção. Veja que tudo começa pela fé. Não existe cristão que não exerça a sua fé. Não existe cristão que não tenha como fundamento da sua vida com Deus, uma vida primeiro de fé. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, não adianta a pessoa ouvir a palavra, gostar da palavra, ter um bom relacionamento com a palavra, conhecer vários textos da palavra, se ela não tem fé para crer que Deus é o Espírito da palavra, para crer que a palavra é Espírito e vida. A palavra só vai ter sentido na minha vida quando eu praticar, quando eu exercer, sair deste momento da leitura, da reflexão, sair desse momento da contemplação da palavra, para entender que a palavra é espírito e vida e fazer uso dessa palavra. E eu saio dessa situação quando eu exerço o que está na palavra através da fé. Então, todo momento, quando a minha fé, ela começa a testar o que está na Bíblia, começa a exercer essa autonomia de andar por fé e não por vista, encarar as dificuldades sabendo, Deus está comigo, maior é Deus, Ele é a minha força, não vai piorar, e se piorar eu vou conseguir superar, eu vou sair do outro lado vitorioso. Isso é a fé que te faz ver esta vitória. Então perceba que Tiago vai dizer assim, olha, se você exerce a fé, se você se mantém firme diante das provações da vida, o terceiro ponto que ele vai dizer é que você vai gerar obras, frutos para Deus, frutos para o Evangelho, frutos que vão demonstrar exatamente quem você é em Cristo. E aí Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. Então dizer que você tem fé, dizer que você ama Deus, dizer que você está bem com Deus, dizer que você está caminhando no Evangelho, se você não gera frutos, então imagine que esta fé é uma fé morta. Tiago vai dizer que a fé sem as obras, morta. Ou seja, é uma fé inoperante, ou seja, uma fé que não produz, que é estéril. Então, a Bíblia vai dizer que o demônio também crê. Ele crê, ele tem fé em alguma coisa. Então, tem muita gente que está confundindo, eu creio, mas você crê em quê? No que você está crendo? Até porque aquele que crê em Deus, como Senhor, como Salvador, como justificador, ele deve caminhar com Deus. Aquele que crê que Jesus é o Senhor, aquele que crê que Deus realmente é o Supremo, é o nosso soberano Senhor, ele deve andar por fé, ele deve vencer as provações, as tentações, as dificuldades. E aí Tiago vai dizer, e quem não tem sabedoria para vencer, para discernir as coisas, para conseguir fazer uma leitura do que está acontecendo no momento, peça a Deus que dá. Então, em meio à prova, não é para se desesperar, é para pedir a Deus sabedoria, discernimento, estratégia para vencer pela fé. Por isso que todo cristão verdadeiro, ele rompe em fé, porque a fé abre os olhos, a fé abre
a possibilidade da vitória. A fé vê mesmo aquele que está no fundo do poço, pela fé ele consegue ver uma saída. Então eu não sei qual é a sua situação nesta noite, neste dia, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas todo problema é possível se vencer quando tem fé, quando entende que se eu tenho fé, eu tenho que ser provado. Se eu sou provado, eu sou reprovado ou aprovado. E aí é que está a questão. Eu só serei aprovado se eu passar pela prova do jeito que Deus quer que eu passe. Se eu entendi a lição, se eu compreendi o momento, se eu compreendi isso, tudo que está acontecendo aqui, não é para me matar, não é para me destruir, mas é para que eu possa crescer como filho de Deus, como servo do Senhor, e esta tribulação momentânea, isso vai me produzir um peso maior. Um peso de que, quando eu sair de tudo isso aqui, eu vou poder ajudar outros dizendo, olha, eu também estive aí, eu também passei por aí, mas eu confiei no Senhor, e Ele com o seu braço forte me livrou, Ele com a sua mão maravilhosa, a sua boa mão, me tirou desta prova, me promoveu. Eu até pensava que não ia viver, não ia sobreviver, eu tive medo, teve um momento que eu achei que Deus não estava comigo, mas Ele o tempo todo provou que estava comigo, mesmo no deserto que passei, mesmo na enfermidade, mesmo tudo que, todas as provas que eu tive, eu percebi que Deus estava no controle e mais, e que tudo tinha a permissão dele. E no final, o que foi mais surpreendente, que no final eu gerei um fruto, uma obra para o seu louvor e para a sua glória.